Vamos lá agora falar, porque assim, o presidente Donald Trump também não é a pessoa mais assertiva quando o assunto é o que de fato vai acontecer na tarifação. Ele já falou em 50%, mas hoje ele deu uma palavrinha e mencionou que para os países que não negociaram com os Estados Unidos, as taxas ficariam entre 15% e 20%, porque também não daria para negociar com todo mundo, sentar com todo mundo à mesa. Agora, fica aquela pergunta, Eliseu, o Brasil não negociou. Ele também faria parte dessa taxação de 15 a 20? Porque só de cair de 50 para 20 ou 15 já é um alívio gigantesco para quem está esperando uma taxação absurda em 1º de agosto. Conta aí, bem-vindo. Excelente pergunta, viu, Cine? Muito boa tarde para você, para os nossos amigos debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Essa é uma pergunta ainda sem resposta, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Eu conversei ainda há pouco com algumas fontes lá na capital, em Washington, exatamente sobre isso. Eu perguntei, e aí? Essa tarifa de 15% a 20%, se entrar em vigor para o Brasil, faz a de 50% cair ou vai se somar a de 50%, portanto chegando até 65%, 70% de taxa, de tarifa para o Brasil? E ninguém soube me responder, Cine. O que eu ouvi lá de Washington foi o seguinte: se tratando de Donald Trump, tudo pode acontecer. Os termos ainda não estão claros nem para os próprios integrantes do governo. Uma ala acredita que o presidente quer, na verdade, somar esses 15% a 20% às tarifas já implementadas para esses países, que vão entrar em vigor a partir do próximo dia 1º de agosto. Outros acreditam que não, que ela simplesmente apagaria temporariamente, como, por exemplo, a do Brasil, que está em torno de 50%, que vai entrar em vigor a partir do próximo dia 1º de agosto, para 15% e 20%, dando um fôlego para essas nações, como você bem disse, e claro, tempo também para negociar. Ou seja, há muitas dúvidas ainda pairando sobre esse assunto, sobre como essa implementação vai de fato acontecer, Cine. Essa proposta, inclusive, foi revelada em entrevista na manhã de hoje ao lado de assessores econômicos e, segundo Trump, vai ser um ponto de partida para forçar novos acordos mais favoráveis aos interesses americanos. E aí já tem gente da imprensa dizendo que ele quis dizer o seguinte: olha, quem foi tarifado já foi, e aí inclui-se o Brasil com essa de 50%. Quem não foi, vai receber ali um presente de 15% a 20% a partir do próximo dia 1º de agosto, só por manter relações com os Estados Unidos. E aí estamos todos nós aqui, apreensivos, né, por uma fala ou do presidente Trump ou de alguém da Casa Branca que possa nos explicar melhor como essa situação vai de fato acontecer, como essa medida vai impactar eu e você, Cine. Exatamente. Agora, Eliseu, tem também a China nessa história. E eu sei que há uma possibilidade de agenda entre China e governo também dos Estados Unidos em Estocolmo para tratar da tarifação por lá. O que esperar dessa conversa, hein? Pois é, tem conversa entre emissários dos Estados Unidos e da China em Estocolmo, mas também, Cine, aí a informação aqui em primeira mão, viu? Essa conversa que eu tive mais cedo com as minhas fontes lá na capital americana, me disseram que Donald Trump está pavimentando um caminho para se encontrar com seu homólogo Xi Jinping, ou seja, o encontro entre as duas maiores lideranças de China e Estados Unidos pode sim, de fato, acontecer, e digo mais, já nos próximos dias, viu? Os Estados Unidos retomaram hoje, lá em Estocolmo, um novo ciclo de negociações para tentar conter aí o avanço das tensões comerciais entre os dois países. Essa informação já está sendo confirmada por diversas agências de notícias, autoridades também, contando, inclusive, que essas reuniões, esses encontros vão ter a presença de representantes dos ministérios de comércio e de tesouro dos dois países. O objetivo, Cine, seria, portanto, restabelecer aquilo que eles chamam de base mínima de confiança após meses, né, de acusações mútuas, tarifas provisórias e, claro, muita retaliação comercial. O foco principal, de acordo com as informações por aqui, é uma possível extensão da trégua. Exatamente isso. Enquanto Donald Trump e Xi Jinping não se encontram pessoalmente ali para resolver no tete-a-tete, uma extensão da trégua tarifária entraria em vigor por um prazo aí de mais 90 dias, ou seja, a China não entraria no tarifaço junto com o Brasil agora, a partir do próximo dia 1º de agosto. Eles teriam mais aí 3 meses, pelo menos, para tentar negociar. Caso não consigam, obviamente vai ter
essa possibilidade de conversa entre os líderes das duas nações. Agora, é importante para ambos os países, porque tem sanções aí, sim, envolvendo, olha, semicondutores, baterias, produtos agrícolas, itens que são muito importantes para a economia americana e, claro, para a economia chinesa também. E nessa agenda de Donald Trump também tem encontro com o representante do Reino Unido, né, Eliseu? Só para a gente arrematar. Exatamente, sim. O presidente Donald Trump já se encontrou com Keir Starmer agora há pouco, de acordo com informações confirmadas pela agência internacional de notícias Reuters, viu? Eles se encontraram em Turnberry, na Escócia, onde discutiram temas como o comércio bilateral, crise humanitária em Gaza e até a guerra na Ucrânia. Eu separei alguns pontos importantes, alguns pontos-chave. Por exemplo, o comércio. O Starmer pressionou Trump, ou teria pressionado o Trump, por exclusões e até reduções das tarifas de aço e alumínio, que atualmente impactam os exportadores britânicos. Trump, por sua vez, manteve a postura e diz que quer tarifa de pelo menos 10%, aliás, já acordados ali no trade deal com o Reino Unido, e também discutiu ali o acordo de tarifa de 15% com a União Europeia, que pode afetar indiretamente o Reino Unido. Com relação a Gaza, na reunião, o Starmer cobrou uma postura mais firme dos Estados Unidos em relação à crise humanitária, solicitando ajuda urgente e mais pressão por cessar-fogo. Donald Trump disse que o país ajudou com 60 milhões de dólares em ajuda para Gaza e não escutou uma contrarresposta com relação ao Reino Unido. Mas disse o seguinte, que havia concordado sobre a necessidade de cessar fogo e apontou que crianças em Gaza pareciam muito famintas para ele nas fotos e vídeos que eles estão vendo. Com relação à Ucrânia, Cine, e pressão sobre a Rússia, o que a gente tem de informação é que ambos os líderes falaram sobre isso com a intenção de pressionar tanto Vladimir Putin quanto o homólogo dele na Ucrânia. Inclusive, Trump deu esse prazo máximo aí para Putin negociar um possível acordo de cessar-fogo com a Ucrânia, que era de 50 dias, lembra? Era, porque agora há pouco ele reduziu para 12 dias, ou seja, a Ucrânia só tem 12 dias para decidir se vai ou não vai assinar um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia, perdão, a Rússia. Se a Rússia não assinar esse acordo, Cine, ela vai voltar aquelas sanções financeiras e econômicas que tinham um tempo atrás. E aí, meu amigo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer em todos os temas que a gente acabou de conversar aqui, Eliseu Caetano, infelizmente, não há qualquer definição, né? Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você aí nos Estados Unidos. Se tiver novidade, chama a gente aqui, meu amigo. Ô Fábio Piperno, vamos começar sobre essa situação envolvendo o Brasil e a possibilidade das taxas menores também serem direcionadas ao nosso país diante da fala de Donald Trump de que elas seriam aplicadas àqueles que não entraram ainda em negociação. O Brasil está lá, mas será que o fato dele dizer que para o Brasil os 50% começam a valer em 1º de agosto o excluiria dessa lista dos 15% a 20%? Qual é a tua avaliação? Veja, é muito importante a gente estabelecer o seguinte, o governo americano ele tem a intenção de aplicar essas tarifas em relação ao Brasil, mas ele ainda procura argumentos para uma justificação legal. Por quê? Porque quando o governo americano ele aplica tarifas, por exemplo, contra o Reino Unido, China, Japão, etc., ele está tarifando, então, países com quem, e blocos, no caso, né, da União Europeia, com quem os Estados Unidos são deficitários, né, no Sim. comércio exterior. Muito bem. Em relação ao Brasil, não. Então, qual é o argumento jurídico para se tarifar um país em relação a quem você tem superávit? Então, o governo Trump, inclusive, publicou na semana passada, enfim, semana retrasada, aquele outro documento em que falava lá até da questão do desmatamento do Brasil. Isso, segundo diplomatas experientes, foi preparado já visando uma justificativa legal, porque sabe que as tarifas ao Brasil elas serão contestadas lá nos Estados Unidos por grupos empresariais que vão ser prejudicados. Exemplo, aliás, a gente entrevistou na semana passada aqui um executivo da Secafé. Muito bem, os Estados Unidos compram café em grão e processam esse café e depois isso é exportado, né, para várias partes do mundo. E segundo a informação que ele nos
prestou aqui, para cada dólar de café importado, os Estados Unidos faturam 43. Muito bem. É óbvio que esse setor que importa o café do Brasil, ele vai sentir prejudicado. Então, a contestação partiria dele. Até porque não faz sentido nenhum os Estados Unidos, nessa atual gestão, colocar entraves ambientais para uma relação com o Brasil, né? Mas aí tem uma... Porque se fosse o governo anterior, até fazia parte da pauta daquele governo. Mas deste, ainda mais com os Estados Unidos deixando de assinar vários dos acordos dos quais ele fazia parte ao longo das décadas. Há uma sutileza suspeita que também é apontada por muitos diplomatas e pessoas ligadas a essa área. Quando se contesta a questão do desmatamento aqui no Brasil, se abre mais um capítulo na discussão da internacionalização da Amazônia. Ou seja, está abrindo a porta para amanhã depois contestar as políticas ambientais do Brasil e falar, opa, o Brasil não tem condição de manter a Amazônia. E qual é, assim, o grande interesse nisso? Terras raras, que é algo do qual se fala muito agora. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações e um debate mais profundo sobre esse lance das terras raras. O próprio presidente da República fez uma menção a isso, de que o Brasil ainda não tem um mapeamento completo das terras raras pertencentes ao nosso país. Mas antes, eu quero continuar aqui no nosso debate. Zé Maria Trindade, como é que você avalia o que está sendo aplicado agora e o quanto as relações com os outros países, porque há negociações com China. China disse também que tem que chamar a hora, né? É isso? Tem que chamar a hora? 4h28, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espera vocês. Nas outras plataformas seguimos. O pessoal tinha me avisado aqui, eu esqueci. Aí eu escuto o ponto abrir, eu falo, opa, é a hora. Até já, pessoal. Continuamos aqui. E Zé Maria Trindade, o quanto esses outros debates, eles podem de alguma forma influenciar ou não aquilo que também nós esperamos a partir de 1º de agosto? Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou muito bem, fez uma comparação. O Brasil está sendo tratado de igual maneira de adversários históricos e até inimigos ou países que os Estados Unidos estão em guerra, né? Nós estamos com a tarifa superior ao dobro da média mundial, adotada pelos Estados Unidos. Quer dizer, tem alguma coisa fora do lugar nessa história, por isso que está todo mundo perdido. A gente já achava que não estava negociando, mas o próprio ministro revelou que existiam negociações sigilosas, né? Para que o mercado não fosse afetado e tal, ou sei lá o que faz uma negociação assim ser sigilosa, né? Então, é preciso entender e aí as pessoas ficam buscando, como, por exemplo, falou o Piperno aí, pode ser a internacionalização da Amazônia, pode ser... Enfim, não há um critério, não tem uma definição. E tratar o Brasil igual ou pior do que a Rússia, veja as relações tradicionais de Estados Unidos e Rússia. Tratar o Brasil em situação pior do que a China, veja como a China encheu os Estados Unidos de produtos e a tarifa chinesa era maior do que a do Brasil. Então não tem lógica, está neste momento todo mundo procurando uma lógica nessa proposta. Eu entendo que o processo de negociação do Donald Trump é esse. Joga lá em cima, né? Hoje é 10, joga lá em 50, se ficar 20 ou 15, graças a Deus. E, na verdade, ele dobrou a tarifa e nós estamos agradecendo. Quer dizer, uma técnica de negociação própria dele. É verdade, Zé. E o Zé Maria Trindade trouxe um aspecto muito interessante, Bruno Musa, que é essa comparação com China e Rússia. Ou seja, como é possível tratar o Brasil, que é um parceiro histórico dos Estados Unidos, entre aspas, pior do que China e Rússia nessas negociações? Concordo 100% com o que o Zé falou, até porque a gente começa a ver que tem efeitos adicionais o que tem acontecido com o Brasil, né? O Zé Maria citou sobre, ele joga lá para cima para negociar para baixo, ele fala isso textualmente naquele livro dele, The Art of Deal, né? Que foi escrito bem antes dele ser presidente. Mas se nós olharmos em volta, isso tem acontecido com os outros países. Ele joga isso e tem conseguido trazer, inclusive, os inimigos, como a China, para a mesa de negociação e chegando em tarifas. O meu ponto aqui, eu acho que a gente precisa entender, gostemos ou não, e nós já nos posicionamos aqui contra o efeito econômico da tarifa. A minha escola econômica é radicalmente contra qualquer imposição que dificulte o comércio livre, o comércio aberto,
Mas a gente precisa entender que essa é uma realidade. As novas tarifas vieram para ficar. Seja ela de 10%, 15% ou 20%, vieram para ficar. Teremos tarifas mais altas nos próximos anos. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas ela veio para ficar. Por quê, Musa, que ela veio para ficar? Porque o Trump precisa, isso está escrito no programa dele, não é concordar ou não, fazer os ajustes de déficit comercial e déficit em conta corrente que os Estados Unidos têm com o mundo como um todo. Eu falei aqui na semana passada esse dado, que ele é bastante chamativo. 90% do PIB, ou seja, por volta de 26 trilhões de dólares, é o quanto os Estados Unidos são deficitários no setor externo com o mundo. Ou seja, a relação dos Estados Unidos com o restante do mundo é deficitária em 26 trilhões, entre o que os outros investem nos Estados Unidos e o que ele investe lá fora. Todos os tipos de relação com o mundo exterior. É muito negativo isso. E falamos na semana passada, quando ele importa muito mais, esse dinheiro vai para os outros países. Os outros países pegam esses dólares e compram títulos públicos americanos porque é a dívida mais segura do mundo. Então o dinheiro volta para os Estados Unidos, que tem um estímulo para endividamento, e isso acaba favorecendo esse nível de dívida que os Estados Unidos está, o nível de déficit de 6% do PIB, que precisa ser ajustado sim ou sim. Então eu acho que a gente precisa encarar a realidade. Ela veio para ficar, concorde ou não. Como conseguimos driblar essas adversidades? Tá aí o grande ponto. O resto, para mim, é a gente bater no molhado e perder tempo com determinadas discussões, porque elas vieram para ficar. Interessante, Bruno Musi. Nesse caso, Alan Gani, você entende então que as estratégias precisam ser colocadas à mesa a longo prazo e não só pensando nesse momento em que, digamos, o diálogo está um pouco mais truncado do que o comum? Exatamente. Esse diagnóstico que o Bruno Musa trouxe aqui é absolutamente verdadeiro, das novas tarifas inaugurando uma nova ordem mundial. Para falar a verdade, isso o Trump já tinha dado uma sinalização em 2016, Evandro. Ele não tinha poder suficiente, mas ele inicia uma guerra tarifária em 2016, mas ele não consegue colocar em prática. E agora, com muito mais poder, né, do jeito que ele foi eleito, no tudo ou nada, ele inaugura, sim, uma nova ordem mundial, pelo menos do ponto de vista econômico. O próprio Estados Unidos acabou criando a ordem, né, liberal ou neoliberal, como chamam, né, que é exatamente a fomentação do livre comércio entre as nações, fomentar a abertura comercial e fomentar a utilização do dólar, inclusive para que os outros países financiem os Estados Unidos. Isso trouxe uma grande vantagem para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, com isso, conseguiu financiar seu déficit, financiar subsídios para empresas, conseguiu financiar Seguridade Social, conseguiu financiar o orçamento militar, financiamento imobiliário para as pessoas, a taxas de juros muito baixas, sem a necessidade do americano médio poupar e nem do governo dos Estados Unidos pouparem. Ou seja, o mundo poupou pelos Estados Unidos. E agora, nessa nova ordem que se coloca, é uma ordem que você tem tarifas protecionistas e o mundo vai ter que aprender a lidar com isso. Eu não acho que isso reduz o déficit dos Estados Unidos. Por quê? Porque o déficit norte-americano está ligado ao gasto elevado do governo dos Estados Unidos. Evandro, é a mesma coisa, eu gosto dessa comparação. Você estourar o seu cartão de crédito e culpar a loja porque você estourou o seu cartão de crédito. Então você vai lá, você consome que nem um louco, e aí você culpa a loja. Não, é que a loja tem uma série de produtos aqui, aí você resolve culpar a loja. Não existe teoria econômica e nem evidência empírica que mostre uma relação entre diminuição de déficit e tarifa protecionista. Rapidamente, do ponto de vista econômico, o déficit em transações correntes só significa o seguinte, que o país gasta mais do que arrecada. Isso é uma identidade econômica básica. Ou, de outra maneira, o país investe mais do que ele poupa. Não existe nenhuma relação entre protecionismo e diminuição do déficit, nem teórica, nem empírica. Interessante, Alan Gani, muito bom. Fábio Piperno, e aí eu quero arrematar contigo a questão relacionada à China também. Eliseu Caetano mencionou que hoje em Estocolmo haverá uma reunião, um encontro entre governo chinês e norte-americano, e você entende que tratativas importantes possam ser colocadas à mesa, como... Estados Unidos e Opa, entrou alguém falando aí, mas mandarim, não problema. Estados Unidos, a gente não... daqui a pouco, a gente só está falando deles, inclusive. Mas assim, há a possibilidade de, inclusive, exportação de tecnologia e outras questões que os Estados Unidos seguravam mais em relação à China e que as novas relações possam transformar ou mudar
nesse momento? Bom, primeiro eu quero concordar com todo esse desfecho aí feito por Alan Gani, essa conclusão do pensamento dele, porque inclusive é verdade, déficit em contas correntes, ele sinaliza que o país gasta mais do que arrecada. É fato, e isso acontece com o Brasil, porém, é muito interessante isso, porque é um problema comum hoje, a maior parte dos países, porém, quando acontece em um país como o nosso, mas é porque o governo é de esquerda e a esquerda é gastona. Bom, lá não é um governo de esquerda, aliás, como muitos outros, e o problema é muito parecido. De qualquer forma, em relação à China, isso tudo mergulha realmente essa relação numa zona cinzenta. Por quê? Porque é óbvio que essa questão das tarifas, ela joga o Brasil ainda mais próximo à esfera chinesa, né? E vejam só, não é à toa que hoje já tem nota aí do BRICS China, dizendo que, então, diante de tudo isso que está acontecendo, dos nossos problemas comuns, vai ser necessário, poderemos aumentar a cooperação China-Brasil. Outra coisa, que vamos voltar a relembrar aqui. No final do ano, quando Xi Jinping veio aqui, havia expectativa de que houvesse adesão do Brasil à nova rota da seda, né? Que é a ação chinesa, enfim, a iniciativa chinesa de expansão comercial pelo mundo, inclusive envolvendo muito investimento em infraestrutura. O Brasil, naquele momento, não quis formalizar a adesão a isso, o que foi, aliás, elogiado por muitos observadores mais isentos. Mas e agora? Será que, diante de tudo isso, o governo Lula vai resistir à tentação de aumentar esse abraço à China? Eu tenho dúvida.